Gabriela revelou o seu segredo na última gala de expulsão da Casa dos Segredos e contou os momentos complicados que viveu nas mãos do ex-namorado. Gabriela tem 23 anos e é natural do Algarve. A viver uma verdadeira aventura na Casa dos Segredos ao lado do atual namorado, César, a concorrente esconde porém um segredo que tem verdadeiros traços de drama. Na noite deste domingo, 11 de março, Manuel Luiz Goucha convidou Gabriela a dar a conhecer o seu segredo aos portugueses e a contar um pouco da sua história. No entanto, e antes da revelação, o apresentador aproveitou para dar força à concorrente. Abre aspas, sabe que eu acho que o seu segredo tem muito a ver com o seu C-A-R-A agudo C-T-E-R, fecha aspas, afirmou Goucha. É então que da boca de Gabriela sai a frase, abre aspas, vivi aterrorizada por um N-A-M-O-R-A-D-O, fecha aspas. Rapidamente fica emocionada, ainda assim é capaz de revelar alguns dos momentos em que viveu aterrorizada ao lado do ex-namorado. Abre aspas, o que é certo é que esta história que já tem alguns anos continua a mexer consigo porque vemo-la muito A-F-L-I-T-A, fecha aspas, confronta Goucha. Gabriela revela que na altura tinha apenas 16 anos enquanto o namorado estava na casa dos 1920. Pelo que a concorrente contou em direto, de início, abre aspas, foi tudo bonito durante 3 meses enquanto era VERA com trema O, fecha aspas, começa por contar. Com o fim das férias escolares, Gabriela teve de regressar às aulas, algo que não foi visto com muito bons olhos pelo seu namorado na altura. Abre aspas, comecei a ter vida, tive de ir para a escola, iniciei o meu curso de atriz e ele não aceitou isso, não aceitou que eu tivesse vida além daquela R-E-L-A-C cedilha A com trema O, fecha aspas, revela. Para Gabriela o tempo que viveu ao lado do ex-namorado foi um verdadeiro filme de terror. Abre aspas, inicialmente era violento com palavras. Eu não consentia, virei-me sempre muito contra esse tipo de agressão, nunca me fiquei, até o ponto em que eu já não podia pintar as unhas, maquilhar-me, não podia tratar de mim, nem usar decotes, algo ao qual nunca cedi, fecha aspas, conta. Apesar disso, a concorrente confessa que nunca cedeu a qualquer pressão por parte do ex-namorado, no entanto o medo tomou conta de si tendo chegado a ir de boleia para a estação de comboio e ir a correr para a escola. Abre aspas, eu não cedia nada e chegou a um ponto em que tinha de ir de boleia para a estação de comboio e depois ir a correr para a escola. Estava sempre com medo, vivi assim durante muitos meses, fecha aspas, desvenda. Gabriela confessou perante todos os portugueses que os primeiros momentos de tensão na sua relação com o ex-namorado começaram com agressões verbais, no entanto não se ficaram só por aí. Em janeiro, altura em que celebrava o seu aniversário, tudo mudou. Abre aspas, perto dos meus anos em janeiro, foi aí que ele foi agressivo fisicamente no meio da rua. E aí quis pôr um ponto final a R-E-L-A-C cedilha A com trema O, fecha aspas, afirma. Após terminar a relação, a vida de Gabriela nunca mais foi a mesma. O medo tomou de assalto o seu dia a dia e Gabriela vivia aterrorizada com a possível aproximação do ex-namorado. Abre aspas, depois dessa situação vivi atormentada durante muitos meses e só na altura do verão é que tive coragem de pedir ajuda aos meus amigos e à minha família e só aí é que ele se afastou mais de mim, fecha aspas, confessa. O medo era tanto que Gabriela já não conseguia andar sozinha na rua, ainda assim apenas se fazia acompanhar pelos elementos masculinos da sua família pois sabia que teriam força suficiente caso o ex-namorado tentasse alguma com ela. Abre aspas, após isso apercebi-me que não conseguia andar sozinha na rua, tinha medo. Só podia andar com pessoas da minha família para me protegerem.
Afastei-me de todos os meus amigos porque sabia que não eram capazes de me proteger. Fecha aspas, termina. Clique aqui e veja o momento da revelação do segredo e toda a história do passado de Gabriela.